E na aula de hoje a gente vai falar sobre um assunto que ele tá ligado com velocidade de reação, mas de uma forma um tanto indireta. Na verdade, bem direto, mas enfim, ao longo das aulas vocês vão entender como isso se relaciona com as reações. Mas para criar uma expectativa, se você não olhou já o título do YouTube, vamos começar primeiro com um assunto introdutório sobre. Eu sou o professor Marcos e essa é a aula de Química do CPSEX. Bom, reações reversíveis. O que são reações reversíveis, né? Bom, normalmente a gente está acostumado com aquele clássico A mais B se transforma em C mais D. Sendo que esses são os reagentes e esses são os produtos, certo? Mas aqui no caso, quando a gente fala de reações reversíveis, a gente representa com esse traço. Como vocês podem reparar por essa seta, tem uma que está indo, tem uma que está voltando. Porque não só os reagentes viram produto, como os produtos eles também podem virar o reagente, né? A gente viu isso em algumas aulas passadas, né? Produtos que do A mais B para ir para o C mais D, por exemplo, era isotérmico e o processo contrário era endotérmico. Acontecia o processo contrário. E realmente existem essas reações que elas são reversíveis, né? No caso, quando a gente escreve que A mais B vira C mais D, a gente está falando sobre reações irreversíveis. Nas reações reversíveis, eu basicamente tenho vários reagentes e aí eles começam a virar produto. Só que conforme eu vou tendo mais produto, alguns desses produtos, enquanto eles estão sendo formados, eles vão voltando para o estado de reagente. Ou seja, em algum momento, sei lá, eu tinha 10 desse e 0 desse. E aí depois de um determinado tanto, eu tenho 8 desse, 2 desse. Aí de repente eu tenho 5 desse, 5 desse. Aí eu tenho 4, 6. Mas depois eu tenho de novo 5 e 5. Basicamente o que está acontecendo é que a gente não repara, né? Mas uma parte está indo para cá, e aí no próximo minuto ele está assim, 8 e 2. E aí 5 e 5. Aí 4 e 6, né? Aqui está aumentando, aqui está diminuindo. Mas de repente aqui diminui, aqui aumenta. Eles estão tendenciando para um certo equilíbrio. Essa é a palavra-chave de hoje, equilíbrio. Mas vamos por partes. Primeiro, isso é uma reação reversível. É uma reação onde os meus reagentes eles vão formando os produtos, só que os produtos também vão formando reagentes. Certo? Então é meio que vai aumentando desse lado, vai aumentando daquele, e aí vai se estabelecendo essa coisa desse tal de equilíbrio. E na irreversível, não, né? Normalmente eu tenho, por exemplo, 10 aqui, 0 aqui, aí de repente é 5, 5, e no último momento é, por exemplo, 0,0001 e, nem 10, né? 9,9999. Porque nem tudo é 100%. Nem todas as ações elas ocorrem 100%. Às vezes sobra um tanto. Mas as irreversíveis têm essa tendência de ser quase 100% de rendimento. Enquanto as reversíveis, elas costumam ter um certo tanto de rendimento. A gente até viu isso numa aula de estequiometria. Vocês podem checar na revisão de química. Enfim, existe um motivo para isso acontecer, claro. Tanto porque se existem colisões efetivas entre os reagentes formando produtos, também existem colisões efetivas entre os produtos que podem formar os reagentes. E ainda assim, existem reações que têm, por exemplo, uma diferença muito grande de energia, né? Então, quando eu passo daqui
para cá, da energia mais alta para energia mais baixa, às vezes se torna impossível de eu fazer o caminho de volta. Por exemplo, por uma reação exotérmica que está sendo constantemente resfriada. Eu desço a montanha de energia, só que eu desço essa montanha de energia e a energia é dissipada para o universo. E aí, essas coisas que eu fiz, elas não têm mais energia para voltar para trás, porque a energia dela já foi dispersa aqui nesse sistema gigante que é o nosso mundo. Inclusive, isso é uma coisa boa de se lembrar. Sistemas fechados, 100% isolados, eu estou dizendo aqui, ó, isso aqui é que está isolado, ó. Esse lugar não passa energia, não passa nada, nada. Esse sistema isolado costuma ter reações reversíveis. Porque como não tem muita troca de energia com a vizinhança, você só fica ali, né? Ele chega a um equilíbrio que é onde a energia está mais confortavelmente distribuída. Vocês ainda vão ver isso em tópicos de talvez física ou química, ou até numa futura faculdade aí, se você for fazer química ou física. Bom, eu falei que equilíbrio químico tem uma certa relação com velocidade de reação, né? E eu não estava mentindo. De fato, como eu falei, né? Se eu tenho, por exemplo, A mais B, isso forma C mais D, e C mais D também pode formar A mais B, existe uma velocidade de reação para A e B. E também se C mais D também reage formando A mais B, existe uma outra velocidade de C e D. Colocando assim, Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho. Essas são as quantidades. Como... A gente vai ver mais um pouco sobre isso e sobre o equilíbrio na próxima aula. Hoje eu quero falar mais sobre a teoria mesmo. Mas, só pra gente não esquecer, né? Existe uma velocidade de reação. Essa é a velocidade de reação e essa é a velocidade de reação dos produtos, né? Aqui é os reagentes virando os produtos, aqui é os produtos virando reagentes. E o que seria o equilíbrio químico? De verdade, o equilíbrio químico é quando, na verdade eu nem vou chamar de VR, vou chamar de velocidade da reação direta e da reação inversa, sendo que a direta é da esquerda para a direita, né? Porque é a reação que normalmente acontece, e a reação inversa, porque é o inverso, né? Você tá indo pra cá e tá indo pra cá, agora é inverso. Enfim, o equilíbrio químico é quando a velocidade direta, ou seja, o A e o B colidindo, fazendo colisões efetivas para formar C e D, é igual à velocidade em que C e D se decompõem ou também colidem formando A e B. Porque faz sentido, né? Quando eu tô vários A e B formando, C e D a uma certa velocidade e C e D formando A e B a mesma velocidade, no final eu vou alcançar um equilíbrio. Porque, eu formo um de C e um de D. Mas o C e o D também estão formando um de A e um de B. E aí fica e aí fica tipo equilibrado. Fica equilibrado. Para representar isso graficamente, a minha velocidade direta é igual à velocidade inversa. Ou seja, no começo da reação, quando eu tenho muito reagente, eu tenho mais reagente. Opa, eu vou escrever embaixo. Reagente maior que produto. De fato, né, no começo, no ponto zero da reação, eu só tenho reagente, não tenho produto. Então, a velocidade direta, que é a velocidade de reagente virando produto, é a maior que ela pode ser. Porque é aquele negócio, né? Se a velocidade de reagente ela depende da concentração,
Então, no ponto onde eu tenho 100% de reagente, é onde eu tenho 100% da velocidade que eu consigo de velocidade direta de reação. Que é esse ponto aqui. Opa. Que é este ponto aqui. E a velocidade inversa vai ser mínima, porque não tem nenhum produto para ter velocidade. Porque se eu não tenho reagente, eu não tenho velocidade. E aí, como o reagente vai formando produtos, vai aumentando a concentração de produtos. Se vai aumentando a concentração de produtos, a velocidade inversa vai aumentando também. Por isso que aqui a velocidade inversa está aumentando e a velocidade direta está diminuindo. Porque cada vez eu tenho menos reagente e mais produto. Até que chega a um ponto onde eu tenho um certo tanto de reagente e um certo tanto de produto que as velocidades são iguais. Tanto a direta quanto a inversa. A velocidade direta vai caindo até um certo ponto e a velocidade inversa vai aumentando até este mesmo certo ponto. Porque esse é o intuito. Eu tenho a mesma velocidade direta e a mesma inversa, e isso é o equilíbrio. No tanto que, assim, o equilíbrio a gente pode perceber ele fisicamente, macroscopicamente, né, na verdade, olhando ele de fora. Porque tem algumas reações que elas mudam de cor. E, por exemplo, conforme vai aumentando o número de reagentes, vai ficando azul. E quando vai diminuindo esse tanto de... Aliás, quando vai aumentando o número de produtos, vai ficando azul. E aí, quando aumenta o número de reagentes, vai ficando rosa. E aí, em algum momento, ele fica só violeta e não muda mais de cor. Isso é o equilíbrio. Quando o macroscópico ele está estático. Ele está ali. É aquilo. Aquilo é o equilíbrio. O foco dos nossos vídeos do cursinho são o vestibular. Então, eu vou direto a um ponto que eu acho importante saber no vestibular, que é o clássico gráficos. No caso, é um gráfico onde vocês sabem, essas chaves representam concentração. O R e o P é reagente produto. Faz sentido, né? Reagente produto. Bom, em alguns gráficos, levando concentração em relação ao tempo, é sempre bom a gente reparar que a concentração de reagente ela sempre tem que diminuir do começo da reação. O reagente é aquilo que eu tenho no começo da reação. Se eu tenho uma reação que, sei lá, H2 mais O2, na verdade, 2H2 mais O2, isso virando H2O, no caso 2H2O, eu tenho que levar em consideração que eu começo com 1. Se eu comecei com 2H2 mais O2, esse é o meu reagente. Se eu comecei com 2H2O, eu posso escrever ao contrário só. 2H2O tá virando 2H2 mais O2. E aí esse vai ser meu reagente. Por isso, o gráfico sempre apresenta o reagente de maior quantidade primeiro. E aí, como é de se esperar, o reagente sempre começa caindo a sua concentração. Como vocês podem ver em todos esses gráficos. Mas existe uma diferença entre eles, né? A gente já vai falar um pouco sobre isso. Bom, é normal que quando a concentração de reagente caia, a quantidade de produto suba igualmente, dependendo também da estequiometria. No caso aqui, a gente está pensando que um reagente entra em equilíbrio com um produto. Ele reage virando um produto, né? Não quer dizer que eles estão em equilíbrio. Enfim, em algum momento nesse gráfico, a concentração de R é igual à concentração de P. Mas a gente também tem que pensar o que isso quer dizer. Porque isso não diz que não tem relação com a velocidade. Não agora. Mas perceber que nenhum deles está crescendo ou diminuindo significa que ele está em equilíbrio a partir desse ponto de equilíbrio. Porque aqui eles estão variando, como aqui diz, né?
concentração é variável. E depois, a concentração é constante. Isso que me indica o equilíbrio, não o fato de eles estarem iguais. Mas o que quer dizer que eles estão iguais? A concentração de R é a mesma concentração de P. Quer dizer que o rendimento é 50%. Porque se eu tinha aqui 1 e aqui 0, aqui eu provavelmente tenho meio. Porque eu consumi meio R, meio de concentração de R, e eu construí, ou formei, meio de produto. Então, meio de meio e meio para cada, só reagiu 50%, né? Eu tinha 1 para reagir, só reagiu meio. Meio de 1 é 50%. Isso significa que o rendimento é 50%. Mas e esses dois outros gráficos? Certo? Este daqui, por exemplo. Eu tenho que o R ele vai muito para baixo. E o produto tá aqui, ó, lá em cima. Isso quer dizer que no final eu tenho mais P do que R. O P é maior que o R. E é a mesma reação, R virando P. Mas o que isso quer dizer, né? Aqui, ó, eu consigo reparar que o R ele caiu muitão. Eu não preciso saber o valor exato, que nem eu coloquei lá, né? E aqui, obviamente, se o R foi muito consumido, o produto vai ter muito produto formado. E aí, o meu rendimento aqui, ele é maior que 50. Pera aí, aqui é igual, né? Eu esqueci de escrever igual. Que é maior que 50%. Se o rendimento é maior que 50%, quer dizer que nesse equilíbrio entre R e P, existe uma tendência para a reação direta acontecer. A tendência é que a reação direta aconteça mais do que a reação inversa. Percebe? Porque a reação direta é o que leva à produção do produto. E tem muito produto. O que significa que é isso. Teve um favorecimento para a reação direta. De novo, não é porque eles estão iguais que tem equilíbrio. É porque eles estão constantes que eles estão em equilíbrio. Percebe, ó, que ele está retinho? E eles estão retinho a partir desse ponto aqui, né? Que é quando eles começam a ficar retinho. E pro gráfico de baixo, eu tenho um equilíbrio aqui, né? E aí fica retinho. Só que dessa vez eu tenho mais reagente do que produto. O rendimento é menor que 50%. Porque nem todos os meus reagentes viraram produtos. E isso quer dizer que, no caso dessa reação, o que é favorecido é a reação inversa. Até porque, na verdade, não é que os reagentes não estão virando produtos. É que eles estão virando produtos. Mas a velocidade do produto, ela tem uma tendência melhor. Tem mais tendência a acontecer a reação do produto virando reagente. E aí eu acabo tendo mais reagente do que eu tenho produto. Porque a reação inversa, ela está sendo beneficiada. O que impede que muitos R's virem P. O que favorece que só tenha mais R do que P. Porque está favorecido para o P virar R, né? Percebe? Que aqui o R é maior que P. E o que está sendo favorecido é justamente a formação de R. Do mesmo jeito que aqui em cima a formação de P é favorecida e tem mais P do que R. Faz sentido. Mas agora, vamos falar um pouco sobre o que muda o rendimento. Porque isso também está ligado à velocidade da reação. A constante de equilíbrio, que a gente vai aprender como calcular na próxima aula, tem a ver com as concentrações
finais, né? Ele que dita as concentrações finais. E aí tem a lei de Le Chatelier. Como eu disse antes, o equilíbrio, quando é um sistema isolado, sem interação com vizinhança, ele tem um equilíbrio. Chega um ponto que ele só para de reagir. Eu fico com um tanto de R e um tanto de P e acabou a reação. Acabou mudanças. Na verdade, não é que acabou as mudanças, mas é que elas estão em equilíbrio. Acontece tanta mudança para R quanto acontece para P. Mas justamente para um sistema isolado, porque de acordo com Le Chatelier, o equilíbrio ele pode sim ser deslocado. Ou seja, nada impede que esta reação seja a mesma que essa, ou que essa, só que sob condições diferentes, por exemplo. E o que eu quero dizer com tudo isso? Porque hoje, assim, na aula de hoje já foi muita informação, né? E é a parte só teórica. O que eu quero dizer é, existe um motivo para que eu ter um favorecimento para reação direta e para aqui eu ter um favorecimento para reação inversa. Um desses fatores pode ser justamente a temperatura ambiente, no caso, a temperatura da vizinhança, ou do sistema, né, na verdade. A troca de calor com a vizinhança. Ou também pode ter a ver com uma pressão exercida sobre o sistema. Mas vamos começar falando sobre temperatura. Por exemplo, digamos que a reação de R para P é exotérmica. Se ela é exotérmica, lembrando, só para revisar, o ΔH é menor que zero, tá? Só para lembrar. Isso não é muito importante, a gente precisa só pensar na teoria. Se ela é exotérmica, ela vai de um nível de energia alto para um nível de energia baixo, certo? Pensando que aqui é energia e aqui é a reação. E aqui está o R, aqui está o P. Beleza, é exotérmica. Como eu faço então para favorecer a formação de P? Para favorecer a formação dos produtos, nesse caso, eu quero que a concentração fique aqui, né? Eu quero que quando as minhas moléculas passem do R para o P, elas fiquem aqui embaixo, no nível mais baixo de energia. Então, eu posso simplesmente, toda vez que essa reação libera energia, eu pegar essa energia, roubar esse calor. Aconteceu do R para o P, peguei o calor que soltou. Porque se esse calor fica ali no sistema, o P pode fazer o caminho alto e voltar para o R. Né? Mas agora, se o R vai para o P, que energia? Lembrando que a energia ela não se cria. Ela existe nas coisas. A gente só não tem um jeito muito preciso de medir, né? Mas a reação, ela libera energia. E aí eu pego essa energia. E aí como é que o P vai ter essa energia de ativação para voltar pro R? Ele não vai. Exatamente isso. E o que significa roubar energia? Vocês já devem ter visto isso na aula do Thiago Tolvo, que existem maneiras, né, de você retirar energia. Na verdade, as coisas elas emitem energia. Por exemplo, o calor. Se ele está emitindo calor e você está absorvendo calor, e você não está devolvendo esse calor pro sistema, é porque você colocou, por exemplo, ele num banho de água gelada, com vários cubinhos de gelo. E aí você tem a reação acontecendo aqui num tubo de ensaio. Aí a reação aqui, acontecendo. Bolinha saindo. Entende? E aí, esse sistema está roubando energia do tubo de ensaio. Ou seja, vai acontecendo a reação, e aí você só vai formando os produtos, e aí os produtos não têm energia para voltar para os reagentes. Tudo bem? Isso é uma maneira, se R para P for exotérmica.
E aí, eu tenho como favorecer pro R. Para favorecer pro R, né? Você já deve estar pensando que, se eu favorecer pro P eu só esfrio, eu posso, por exemplo, esquentar. E realmente é assim mesmo. Porque assim, se aqui eu estou impedindo o P de ter energia para voltar para R, no caso que eu jogo muita energia, né? Vamos supor que eu pego o meu tubinho de ensaio e eu ponho ele em cima de um que a gente chama de bico de bonsai. É basicamente um maçarico pequeno. E ele fica aqui, ó, pegando fogo, esquentando e borbulhando ainda mais meu produto aqui. Lembrando que esse sistema é fechado, ou seja, tem uma rolha aqui. Cuidado para não explodir o nosso sistema, né? A gente já sabe que muita pressão, sistema fechado, calor, enfim. Depois eu falo sobre pressão. Eu estou favorecendo para R porque se ela é exotérmica, e de novo, isso quer dizer que o reagente tem mais energia que o produto. O P está aqui e o R está aqui. Ele sempre vai ter muita energia. E aí, ele sempre vai estar aqui, ó, nesse ponto alto. Ou aqui, né? Nesses lugares que são mais confortáveis quando você tem muita energia. E porque o produto sempre vai ter energia para voltar pro reagente. O reagente sempre teve já energia para ir pro produto. Mas agora o produto tem mais energia para ir pro reagente. O que você favorece a reação inversa, no caso de uma exotérmica. Se for uma endotérmica, é justamente o contrário. Até porque se você pensar, a endotérmica ela absorve calor para formar o produto. Ou, inclusive, a reação do produto para o reagente é endotérmica. E você favorece as reações endotérmicas aquecendo o seu sistema. E você favorece as reações exotérmicas resfriando o seu sistema. Faz sentido? Imagino que faz. Mas, pause. Olha pra isso. Eu sei que é muito bagunça, mas é isso. Outra maneira de se alterar as coisas é justamente modificando a pressão. Mas isso é para casos específicos. Um caso bem clássico é o N2 mais 3H2 virando N2NH3. O próprio Le Chatelier, ele fez essa reação acontecer. Só que ele queria, de alguma maneira, favorecer a formação de NH3. Mas ele não conseguiu. Existem motivos para isso. Porque para favorecer essa reação você precisa de uma certa pressão. Enfim, como eu já falei em aula sobre a lei dos gases, um mol de gás, nas mesmas condições de temperatura e pressão, nas mesmas condições de temperatura e pressão, eles ocupam um determinado volume, né? E é relativo ao número de mols deles. Se você perceber aqui, eu tenho 4 mols de gás que vão virar 2 mol de outro gás. Mas percebe que aqui eu tenho uma soma de 4 mols e aqui eu tenho só 2 mols de gás? E isso é muito importante da gente reparar. Porque é isso, né? O gás não depende da massa dele para ocupar espaço. Ele depende só da quantidade dele. E aí, se eu tenho 4 mols de um lado e 2 mols do outro, faz sentido que, por exemplo, quando eu tenho muita pouca pressão, por exemplo, sei lá, eu vou colocar só um ATM menor, menos de menor. Quando eu tenho uma atmosfera menor, uma pressão menor, eu tenho uma tendência para formação de nitrogênio e hidrogênio, porque eles ocupam mais espaço.
E aí quando eu soco esses nitrogênios e hidrogênios, a tendência é que eles se choquem mais e aí fica muito apertado. E aí são 4 mols. E aí, peraí. Só que eles não precisam ser 4 mols. Eles podem ser só 2 mols. Então quando eu coloco muita pressão, mais ATM, de mais pressão ainda, eu favoreço para amônia. Porque a amônia ocupa muito menos espaço. Entende? E aí quando eu expando de novo, eu tenho um monte de amônia sobrando. E aí a tendência volta para o nitrogênio e hidrogênio. Só que aí, esse é o problema. Pro Le Chatelier, né? Não pra gente. O Le Chatelier, ele pensou nisso. Só que na hora, para fazer essa reação deslocar para amônia, não é só dobrar a atmosfera. Alguns desses processos chamados de processo Haber, não é à toa, depois eu já explico por que se chama processo Haber, você põe o gás a quase 2.000 atmosferas. E assim, 2.000 atmosferas é você pedir pro negócio explodir. Porque todo mundo já ouviu falar que panela de pressão explode. E eu tenho quase certeza que nem a panela de pressão chega a 2.000 atmosferas. Enfim. Se chama processo Haber porque a pessoa que conseguiu fazer esse processo foi um cientista chamado Haber. E nesse processo, ele colocava sob muita pressão e para ele deslocar ainda mais o equilíbrio para a direita, ou seja, no sentido direto, ele não só colocava muita pressão, como ele também removia amônia. Porque, de novo, como eu falei, a concentração é essencial para a velocidade da reação. Quanto mais concentração eu tenho, maior a velocidade. Então, quanto menos concentração eu tenho, menor a velocidade. Se eu tenho menos concentração de amônia, eu tenho menos velocidade de amônia virando N2H2. E H2, né? E aí eu tenho sempre muito N2 e muito H2 em relação à quantidade de NH3 que eu tenho. No processo Haber, ele não só colocava as coisas sob muita pressão, como ele também tirava a amônia por um processo de condensação. Ele condensava a amônia e retirava ela líquida, e aí só ficavam os gases que N2 e H2 se chocando, formando mais NH3 e ele retirando NH3. E aí, esse processo foi essencial para a época, porque serviu de armamento para a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Muitos explosivos foram feitos à base dessa amônia. Além disso, também valeu a pena para alguns usos medicinais e para agricultura também, incrivelmente.